Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal é hoje São Paulo Vitória e São Paulo, tudo sobre o jogo, provável escalação e as últimas do tricolor para o confronto pelo Brasileirão. Então, perde tempo não, vambora pro vídeo. Um sistema em cada jogo, um time em cada jogo diferente, com jogadores também. Ele já quase igualou o número de jogadores utilizados que o Carpini desde o começo do ano, né? São 27 jogadores utilizados, o Carpini utilizou 29. E agora temos, não sei se é uma boa notícia, mas é um certo alívio. O time parece que, tirando os machucados, está todo mundo lá em Salvador pro jogo. Então, imagina-se força máxima, é isso? Tironi, é isso. Força máxima dentro das circunstâncias, né? A estratégia de poupar alguns jogadores até da viagem, né, para Belém do Pará era justamente ter o time mais forte possível contra o Vitória. A gente pode contar aí com 8 jogadores, que podem ser considerados titulares, que não jogaram contra o Águia, né? 5 ficaram em São Paulo, nem viajaram. O Arboleda, o Alisson, o Luciano, o Caleri e o Igor Vinícius. 3 viajaram e não jogaram, né? O Rafael, o Alan Franco e o André Silva. Então esses 8 estão fresquinhos, digamos assim. E aí ele teria 3 vagas para completar, se for o caso, se ele entender que vale utilizar esses 8, né? Aí tinha muita gente falando, então ele pode colocar o time que ele colocou contra o Palmeiras, em tese, e repetir a escalação do jogo com o Palmeiras, fazendo pela primeira vez 2 times iguais. Não, porque contra o Palmeiras ele tinha o Wellington começando, e o Wellington é um dos 5 desfalques machucados. Então, de qualquer forma, será uma 4ª equipe diferente. Talvez seja o mesmo sistema que o Palmeiras, por exemplo, mas que vai ser uma 4ª escalação diferente de início. Isso será de forma indubitável. Isso vai acontecer de qualquer forma. Sim, eu falei que tinha o Pablo Maia, não tinha não. O Pablo Maia justamente não jogou a partir desse jogo, que ele não entrou em campo. Exato. Muito bem, então tá aí todo mundo tirando os machucados. Eu vi uma imagem muito legal do treino de São Paulo, uma loucura, todo mundo correndo lá, uma imagem vista de cima, dos novos tempos do Subeldia. O jogo não é fácil, o Vitória tá numa situação difícil, acabou de perder também na Copa do Brasil pro Botafogo, mas o brasileiro também vai mal, vai precisar fazer ponto de qualquer forma. Aí é o seguinte, Arnaldo, a gente chega naquele ponto do trabalho do Subeldia, que é difícil você imaginar que time vai pro campo. Contra o último jogo pela Copa do Brasil contra o Águia já foi difícil. A gente sabia que iam reserva, mas não sabia como. E foi do jeito que foi, ganhou e tudo certo. Tem outra coisa para se olhar quando a gente pensar na escalação, que é também que no meio da semana que vem tem Calama. Tem lá, Deserto, Libertadores, que também tem que fazer ponto. Não dá para pensar em não ganhar esse jogo. Então, vai ter que dosar isso aí. Aí a pergunta que eu faço é, 2 ou 3 zagueiros? O que você acha? Pois a minha impressão pela questão da lateral esquerda, de novo, é que irão 3 zagueiros. Lateral esquerda porque não tem o Wellington e o Patrick foi ok contra o Águia. Não foi exigido, né? Esse é o problema. Mas também não mostrou não foi uma partida assim. O Moreira passa mais segurança do outro lado, né, do que o Patrick. E aí, se ele quiser fazer o que já fez em alguns momentos, e também o Carpini fez, é colocar o Michel Araújo na ala esquerda com 3 zagueiros, né? Isso é uma possibilidade. A outra dica de que ele pode ir com 3 zagueiros é a própria mudança do jeito de jogar do Vitória. O Vitória contra o Botafogo já utilizou 3 zagueiros, um dos zagueiros lateral, o Zeca, aquele mesmo que era do Santos e tudo mais, que é uma espécie agora de Rafinha do Vitória, passou a jogar com linha de 3, e até pelos desfalques, tem vários desfalques do Vitória também, o Vitória deve ir em linha de 3. Então talvez sejam essas pistas para um time mais próximo do que foi o São Paulo contra o Palmeiras. O São Paulo jogou no 3-4-3 contra o Palmeiras, teve alguns bons momentos, outros nem tanto. A minha dúvida aí, Tironi, se alguém no meio da semana, no jogo do Águia, que era o jogo dos reservas, ganhou pontos suficientes para ameaçar algum titular do jogo com o Palmeiras. Talvez alguns tenham até conquistado os pontos suficientes, talvez o Galopo, né?
O Luiz Gustavo, né, que não jogou. O Luiz Gustavo é uma questão, né, que não jogou contra o Palmeiras, voltou até bem, e do São Paulo não tem o Pablo Maia, mas se você for imaginar que o Bobadilla só entrou na segunda etapa, com o jogo já definido, ele pode manter aquela estrutura, 3 zagueiros com Diego ou Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, que descansou, Igor Vinícius, que descansou, Michel Araújo, que jogou um tempo, mas saiu do outro lado, Bobadilla, Alisson na volância, e os 3 atacantes, André Silva, Luciano e Caleri, que não jogaram. Ele pode ter esse time fresco. É um jogo, como você falou, difícil também pelas questões climáticas, né? Um jogo às 16 horas no Barradão, calor padedel, então é um jogo desafiador, levando em consideração o que você também citou, que na quarta-feira tem uma viagem longuíssima para Calama. O São Paulo do Zubeldia continua itinerante, né? A gente não dá nem para cravar que esses caras que não jogaram contra o Águia vão jogar agora, né? São Arboleda, Luciano, Caleri, Alisson. Alguns você pode imaginar que vão, né? Arboleda deve jogar, o Caleri deve jogar, o Luciano deve jogar, até o André Silva deve jogar. Mas ele também isso, ele vai ter que ficar pensando também na quarta-feira. Mas também, talvez use um pouco, sei lá, use o Caleri um certo tempo, ou o Luciano um certo tempo, porque esses caras vão ter que jogar na quarta-feira, né? Então, eu acho, se a gente levar em consideração que ele usou praticamente só reservas em Belém, que preservou um time titular para Salvador, possivelmente ele mescle em Calama, faça uma mistura, tipo, reservas em Belém, titulares em Salvador, mescla em Calama. Talvez ele faça isso. Até ter, de fato, uma sequência um pouco mais caseira, começar pelo Fluminense lá do Diniz na segunda-feira, na volta dessa maratona viajante, né? Dos 5 machucados, vamos repetir os 5, agora são 5 no DM, né? O Wellington, que deve ter aí 3 semanas de recuperação. O Lucas, que já está treinando, você vê todas as postagens já o Lucas treinando, mas ainda faltariam umas 2 semanas para ele estar pronto para ser relacionado. E os outros 3 que não tem previsão de volta ainda. O Rato, o Rafinha e, sobretudo, o Pablo, que recém operou. Tem lá o 6º elemento, o Rames, mas esse aí eu acho que eu não vou mais falar em vídeos. Eu só vou falar quando ele jogar, quando ele estiver disponível. Sim. Se ele vai para Calama, ele tem condição. Gêneros, né? Exato. Ele postou fotos treinando. Aliás, ele posta fotos extra perfil do São Paulo, né? Então ele já treinou. O curioso é assim, o Zubeldia já deu treino de manhã na volta de Belém para quem não... São alguns ajustes necessários, mas o Zubeldia chegando, tá mostrando mais competitividade, tá mostrando um time mais organizado, um time com fome, que já virou essa partida aí, ou seja, não se abateu com o resultado, ele tá rodando as peças que ele tem à disposição e saindo todo mundo do DM, o São Paulo é um time que vai incomodar ali na frente, não tenham dúvidas pela capacidade que o elenco tem. Eu acho até que o elenco é melhor do que o ano passado. Tem essas 2 lacunas de lateral esquerda e defesa que a gente conversou, e que é notório, talvez assim, dá uma pendida para esse lado negativo, né? Porque aí o Caio Paulista estava super bem, optou para ir para o Palmeiras, e o Beraldo acabou sendo vendido, e você não tem reposições à altura, mas de restante, cara, são muitas opções, e eu acho, inclusive, que são mais opções do que no ano passado. Um time que foi super bem, campeão de Copa do Brasil, despachando Corinthians, Palmeiras e Flamengo na final. Então, um ano que... Então, pessoal, hoje, né? É o que eu falei em vídeos anteriores, é um confronto que o São Paulo tem que buscar os 3 pontos, né? Seja 6-0, 1-0, até para você sair de parte de baixo da tabela. E aí você iria para 7 pontos no Brasileiro e bem, melhoraria a sua posição e começaria a semana de maneira mais tranquila, né? O São Paulo, que já venceu fora de casa o Atlético Goianiense e já venceu até o Águia de Marabá, venceu o Barcelona. Então, por que não mais uma vitória? Até porque o Campeonato Brasileiro é fundamental você vencer também fora de casa, né? Lembrando que é uma semana aí que você também tem o Cobressal, e aí só na semana que vem você pega o Fluminense uma segunda-feira no Morumbi. O Fluminense também que não tá tão legal, não. Então, assim, pela escalação, o Ronaldo já disse, é difícil acertar, de que o Zubeldia também trabalha com a questão das lesões, né? Meus amigos, entra técnica e sai técnica, as lesões continuam, né? Mas, assim, a base aí deve ser o Rafael, os 3 zagueiros, Diego Costa, Alan Franco e Arboleda. Na esquerda fica a dúvida, Patrick, Michel Araújo, Joaquim Moreira, né? Na direita, aí sim, o Igor Vinícius. No meio, pode ser Bobadilla, pode ser Galopo, pode ser o Luiz Gustavo, com o Alisson.
E ali na frente o Calério, o André Silva. E assim, o que eu posso falar nesse aspecto? O que entrar vai agregar, entendeu? Agora, lembrando que o Pablo Maia se machucou, lembrando que o Hector está machucado, lembrando que o Lucas está em final de recuperação e o Rato e o Rafinha ainda não tem previsão de volta. Então, assim, é bastante provável e possível que a escalação tenha esses nomes. Marcelo, tem mais de 11, é por isso mesmo, também eu falei nesse sentido. E, pois bem, vamos ver como é que o São Paulo vai se apresentar no Barradão, né? Aquele calorzão de Salvador. É isso, não tem muita novidade com relação ao São Paulo, até porque Vitória está em tranquilidade e não se sabe muito ainda do Zubeldia, apesar já dos jogos já feitos, mas fica sempre o mistério na questão da escalação. Por um motivo, por causa das eleições, por outro motivo é que o Zubeldia muda bastante a equipe. O que é bom para ser sincero, né? Então é isso, hoje São Paulo e Vitória e São Paulo no período da tarde, 16 horas. Torcer para o São Paulo e buscar mais uma vitória. Meu palpite, 2-0 São Paulo, até porque o São Paulo é assassino de não tomar gol, que continue assim, né? E aí depois volta à noite para São Paulo, já que agora tem o seu avião, e aí já começa a se preparar para o jogo de quarta-feira no Chile. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? E deixe seu palpite também, por que não? Saudações e cores, um ótimo domingo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.